Olá, esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, ele é comemorativo aos 1000 inscritos do meu canal, que nasceu despretensioso e vai continuar assim. É um canal que eu vim fazer para trazer as minhas experiências profissionais, para ajudar quem elas possa chegar aos ouvidos, e também pelas experiências profissionais dos outros que eu tive contato e aqueles que eu sigo aí ao longo desse caminho todo. E hoje o vídeo é sobre uma coisa bastante importante, que a gente muitas vezes não percebe, que é como enfrentar o medo do fracasso. Porque muitas vezes começa aí toda uma dificuldade que a gente possa ter. O medo em si já é paralisante, o medo do fracasso é um potencializador de estagnação e medo de seguir adiante, e mesmo para conseguir um novo emprego ou qualquer coisa assim, porque a gente fica naquela ansiedade e isso tudo traz conflitos internos que vão ficar aparentes para quem está do outro lado. Obrigado. Se vocês tiverem ainda algum tema, alguma coisa que queira colocar aqui nos comentários, eu agradeço, porque é sempre bom ouvir os outros, né? Porque nem tudo tem que sair de dentro da nossa cabeça. Olá, bem-vindo de novo ao canal Foco CEO. Hoje eu vou fazer um vídeo falando de uma situação que aconteceu comigo no LinkedIn, que eu estava... a gente fica olhando as informações do mercado e tudo mais, e eu vi um post da Camila Farani, né, que é uma pessoa bem conhecida porque ela fez parte lá do Shark Tank, é uma empreendedora de negócios e tudo mais, bastante inteligente, e ela postou uma frase lá, e claro, tinha um texto e outras coisas lá, mas a frase era bem impactante, dizendo que antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que enfrentar o medo, né? Porque o medo do fracasso, né, que é o termo dela, enfrentar o medo do fracasso, é uma situação que a gente vivencia muito o fracasso, né? Fracasso, na verdade, são várias situações que não ocorrem do jeito que a gente gostaria que ocorresse, e ocorre o inverso do que a gente achava que seria o ideal, né? Então, a gente, às vezes, esse fracasso nos persegue, a gente começa a ter medo, e o medo em si, a gente já sabe que é paralisador, que o medo é algo que nos faz não dar o passo adiante, e muitas vezes ficar parado, na maioria das vezes, né, como um rio, se não andar, vai ficando aí degradado de alguma forma. E é muito interessante essa frase dela, porque a gente já pensou isso muitas vezes. E aí eu fiz um texto ali respondendo, né, aquilo que ela colocou, e basicamente até vai aparecer aqui a frase dela, né, vou botar aqui, e também a frase, a explicação que eu dei ali, né, complementando um pouquinho aquela frase que ela colocou ali, porque eu acho, de tudo que eu tenho vivenciado, que existem três coisas sobre essa questão de fracasso, né? A primeira coisa dela, em relação a isso, é que você precisa entender por que esse fracasso aconteceu, né? As razões do fracasso, né? De preferência, mas muitas vezes a gente não consegue ver ou entender qual é o fracasso que a gente teve, porque a gente nem lembra mais qual foi o fracasso. Então a gente precisa procurar a origem do fracasso, né? Onde está essa origem? Inclusive eu vou fazer um outro vídeo falando de uma técnica bastante interessante que te proporciona achar a origem dessa coisa do fracasso que tem. É um vídeo que vai ser feito aí sobre como funciona a constelação para um profissional e para uma empresa também, né? É um mecanismo, uma técnica que se usa. Mas o mecanismo do fracasso, ele existe, e como todo mecanismo de dor e de situação, ele não serve para nos travar, ele serve para nos dar atenção, né? Como é que a gente descobre o que está acontecendo. Então eu detalhei nesse texto, vou botar aqui agora, que eu coloquei para ela, depois no LinkedIn você pode ver essa informação, ou no site, na parte da própria Camila Farani, ou no meu, que é Gilson Lockman. Então, as três coisas são, a primeira coisa é a autossabotagem. Virou uma palavra comum, autossabotagem, mas a autossabotagem ela existe. Eu tenho enfrentado isso muitas vezes
às vezes até no day trade, que é uma coisa nova que eu estou aprendendo aí, e que eu gosto muito de vivenciar novas experiências na prática, né? E entender o que está acontecendo. Então, o autossabotagem é quando você vai contra uma tendência que é clara e evidente, né? E muito provavelmente a gente exercita, né, essa autossabotagem sem querer, e por razões anteriores, de coisas que não deram certo e que você não sabe por quê, e você reage mais ou menos como um autossabotador, né? A outra situação são os padrões, né? Quando a criança nasce, ela vai se desenvolvendo, ela vai obtendo o padrão de todo mundo, ela vai entendendo como o mundo funciona, do jeito que ela percebe o mundo, mas também do jeito que ela percebe os outros reagindo ao mundo. Então, os pais, amigos, avós, mentores, tios, professores, essa turma toda que nos influencia, a gente nem percebe o quanto cada um influenciou. Inclusive, às vezes as pessoas vêm e dizem assim: nossa, você falou uma frase para mim, não sei, naquela época, numa situação de conflito que a pessoa teve, ela diz: nossa, aquilo me ajudou tanto, e você nem lembra da frase, não lembra da situação e nem percebeu que estava realmente fazendo alguma coisa importante para aquela pessoa. Então, os padrões é uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender quais são os nossos padrões, né? Tem gente que até brinca, fala assim: o padrão antigo de que o dinheiro é sujo, então você tem medo. Claro, a gente vai dar as dimensões corretas a essas coisas, mas sim, elas têm na nossa alma, lá na profundidade da nossa alma, um pouco de influência. À medida que você vai tendo outros potencializadores desse tipo de padrão, sim, você vai piorando a sua capacidade de aceitar ganhar dinheiro. Muita gente acha que ganhar dinheiro é coisa de malandro, de corrupto, de gente que só quer poder. Então, o mundo está mudando. Muitas pessoas boas estão começando a ter cada vez mais poder, e elas fazem o bem também. Então, a gente precisa mudar os padrões, mas os padrões que a gente tem é o antigo, né, da sacanagem, principalmente brasileiro aí, que o mundo inteiro às vezes nos olha como o malandro, né? Até a Disney fez lá o papagaio lá, que era o carioca, né? Esperto, malandro e tal. Isso é ruim, e nós não somos assim, e não existe país assim. Cada pessoa é uma pessoa, e esses padrões é que às vezes nos tornam indo mais para um lado ou para o outro, mas a grande maioria das pessoas é gente boa que está procurando ajudar os outros e a crescer e a evoluir, principalmente na época que a gente está de muitas mudanças, né? A terceira coisa é que muitas pessoas, para perder esse medo do fracasso, ela precisa ter um apoio, né? A gente chama às vezes de backup, né? Então, às vezes o cara tem uma empresa, né? Ou está querendo fazer uma empresa e está solitário ali, é só ele, e ele não confia nas pessoas, não tem alguém que ele realmente confie, não tem alguém que ele possa ficar no seu apoio. Isso não serve só para quem vai ter uma empresa, serve para qualquer empreitada, coisa que você vai fazer, né? Então, se você vai aí entrar no meio profissional para ir numa empresa, você vai procurar esse apoio, né? Esse apoio é fundamental para te dar segurança. O ser humano precisa de segurança e confiança 24 horas por dia. A gente nasce indefeso e por isso a gente busca essa segurança a vida inteira. E é normal que isso aconteça. Então, a frase que ela deixou, né, de que você precisa primeiro enfrentar o medo do fracasso para fazer algo dar certo, é super válida, e a gente precisa avaliar esses pontos que eu coloquei, né, que é a autossabotagem, os padrões e a necessidade de apoio. Então, como que você usa essas três situações, onde você busca essas três situações para resolvê-las ou mudar um pouco a percepção que você tem disso. Então, o próximo vídeo agora eu vou detalhar um pouco mais a técnica que eu conheci na prática, fui buscar compreender, que é da constelação, voltada para o profissionalismo, ou seja, voltada para a pessoa que é um profissional ou para uma empresa, um CEO de uma empresa, um dono de uma empresa que precisa entender o que está acontecendo, diagnosticar ali onde está a origem de dificuldades que ele possa ter para fazer com que a empresa dele seja vencedora, e você como profissional para ser vencedor, que é o que todo mundo busca. E de novo, vencedor
ele significa que você está sendo próspero, tendo capacidade e oportunidade de evoluir e, sem dúvida, participar do teu ambiente como aquele que pode ajudar o processo dos outros, tanto quanto você recebe essa ajuda de outros também. Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigado pela oportunidade e fica aqui a dica para o próximo vídeo que vai detalhar o diagnóstico, uma técnica para fazer o diagnóstico dessas situações. Obrigado.